Fala, torcida do Botafogo, sejam todos bem-vindos. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês as últimas do Fogão que venceu o Corinthians lá em Itaquera. Grande vitória do Botafogo. Vamos aqui com comentários do programa Troca de Passes, já deixando os créditos aos canais da Sport TV. Torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Botafogo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora pro pós-jogo. O final, digno de um clássico de duas equipes tão grandes, né? Mas foi um jogo que, apesar de ter tido tanta entrega física, acho que foi definido pelo primor técnico que a equipe do Botafogo tem, a mais do que a equipe do Corinthians. O Botafogo é uma equipe com mais identidade e acho que isso favoreceu para que o Botafogo saísse com a vitória. Poderia ter sido um pouco mais tranquila se o Botafogo tivesse aproveitado a chance da segunda etapa. Fala, Alex. Boa noite, Barretão. Tudo bem, não? Tudo. Boa noite, Jéssica, todo mundo que está em casa. Os três gaúchos jogaram hoje, né? Acabou que o Grêmio, sob o seu mando com o time reserva, porque tem um compromisso grande também, acabou não vencendo. E o Red Bull Bragantino já veio cada vez mais completo. Pressionou, conseguiu o gol. O Corinthians pressionou de volta, mas não conseguiu o dele. Fala, Paulo. Bem-vindo de volta. Obrigado, Barreto. Boa noite a Jéssica, o Alex. Dá para dizer que venceu quem jogou melhor, pelo menos a maioria do tempo. Não, Lédio? Boa noite, amigos. Dá para dizer que venceu quem jogou um pouco melhor, principalmente no início do segundo tempo, quando fez o gol o Botafogo. E venceu quem é melhor, né? O Botafogo é melhor que o Corinthians, tem muito mais opções, tem um grupo muito mais bem preenchido, entrega muito mais soluções para o seu treinador, e o seu treinador sabe usá-las muito bem. Nem foi um grande jogo do Botafogo, mas foi um jogo, até a gente falava isso no nosso pré, que o Botafogo não tem feito partidas excepcionais, mas o Botafogo é um time muito regular, muito regular. Ele não faz jogos excepcionais, mas também não faz jogos péssimos. Ele faz sempre jogos assim, 7,5 e vai conseguindo vitórias importantes. Foi o que aconteceu hoje. A vitória hoje poderia ter sido até um pouco mais tranquila no segundo tempo se o Botafogo tivesse matado com mais 2 contra-ataques que o Júnior Santos não aproveitou. Mas ele acabou decidindo o jogo também, fazendo seu 17º jogo 17º gol na temporada. Não foi um bom jogo, esperava um jogo muito melhor. O Corinthians melhorou no final, mais no abafa, na imposição. Mas, enfim, o Botafogo volta para casa com um resultado precioso, né, Dudu? Eu também acho. Eu acho que, pelo lado do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né, tirando as Copas, que foi nesse período que não teve jogo do campeonato, o Corinthians continuou não criando, né, criando bem pouco, finalizando mais para o final da partida, quando entrou o Fausto Vera, que aí o Corinthians passou a jogar com 3 zagueiros e o Fausto Vera foi um dos que finalizaram mais, né? Mas o Corinthians mais pro final da partida. O Botafogo, durante o jogo todo, por mais que o primeiro tempo tenha sido um primeiro tempo mais truncado, o Botafogo foi melhor e voltou no segundo tempo com mais espaço, com o Luiz, com o Júnior tendo possibilidades. O Botafogo conseguiu criar o gol quando teve espaço e poderia ter feito o segundo, o terceiro. O Oscar entrou muito bem no jogo também, dando 2 assistências bem feitas que o Savarino e o Júnior Santos desperdiçaram. E aí o Botafogo, por não matar o jogo, né, Paulo, sofreu no final, porque a gente sabe que o Corinthians ia para cima, e essa mudança de pôr 3 zagueiros e abrir os laterais e começar a fazer a bola chegar na área complicou muito a vida do Botafogo, que no final das contas eu acho que foi melhor e mereceu vencer o jogo. Esse lance aí que a gente acabou de ver foi o melhor lance do Corinthians no jogo, né? A defesa do John, que é determinante para a bola, para a sorte do Botafogo e do próprio goleiro, ir no pé da trave, mas o desvio dele foi definitivo. E depois as chances que o Corinthians teve nas finalizações do Fausto Vera, que havia entrado. Foram 4 finalizações à disposição do Fausto Vera. Diga. É que é o seguinte, se a gente for olhar, olha para você ver como é que é. O Botafogo, ele está jogando com seus 4 jogadores criativos, realmente recebendo a bola. Dodô vai entender bem isso daí. A Jéssica jogou a bolinha dela também, viu, Paulo? Viu, Lédio? A Jéssica era a boleirinha. Porque nesse último terço. E a criatividade para esse último terço, em alguns momentos que a gente pode ver o Corinthians, que eu acho que ele pode ajustar,
a gente se via ou o Breno Bidon com o Garro vindo para trás, o Ranielli na frente deles e às vezes o Coronado aberto e algumas das vezes até o Hugo de Costa por causa do Wesley aberto. Esse jogo de costa, de lado, mais perto do gol, é para o jogador mais talentoso, certo, Dodô? Eu pegar esse lance, essas bolas, que lógico que pode ter algumas trocas, mas o Corinthians, se ele se mantiver com o Breno Bidon e o Garro vindo muito atrás, fazer esse primeiro passe para dar sequência disso com o Ranielli estando de costa, com o Hugo de costa e às vezes não o Coronado ali, isso faz diferença para a criatividade da jogada final. Então, eu nesse jogo, né? Dificulta, porque eu já peguei treinadores que falavam, eu não quero que você venha aqui muitas vezes, eu quero ali mesmo, ali no lugar do caos, é onde a dificuldade que o talento ele tem que estar. Eu acho que o Corinthians, nesse sentido, ele poderia pegar algo disso que o Botafogo está fazendo para ter seus principais jogadores tecnicamente numa zona realmente que é mais difícil de jogar, mas poder receber mais bolas ali do que está recebendo atrás aqui de frente. E o Botafogo faz exatamente o contrário, né? Porque os volantes são dois caçadores, eles se mantêm ali como volantes justamente para a criação fluir mais com os jogadores mais talentosos. Mas também infiltra os volantes. Sim. Né? O Marlon Freitas quase faz um gol de cabeça. Eu concordo com o Alex. Os principais jogadores do Corinthians jogam muito longe do gol, né? Jogam distantes um do outro e muito longe do gol. É que a ideia, né? Você começa com o Coronado, com o Yuri e com o Wesley, a ideia é fazer com que o Coronado venha junto com o Garro armar jogadas. E se você deixar o Ranielli sair com a bola dominada, não estava acontecendo. Aí o que ele fez? O Garro voltou muito para fazer isso. E aí o Botafogo estava bem postado e o Corinthians não conseguia agredir, só com jogada individual do Wesley. O Yuri Alberto foi tocar na bola e levar perigo logo no finalzinho do jogo que ele recebeu e virou e bateu para o João fazer a grande defesa. Mas o Corinthians não teve criatividade, nem pelos lados e nem pelo meio. O Coronado não conseguiu fluir o jogo com o Garro hoje, porque o Botafogo marcou bem e faltou essa saída de bola. Aí quando você tira os meias para fazer isso, eles ficam longe do gol e, consequentemente, você fica com menos jogadores para levar perigo para o adversário. E aí vem aquela discussão que a gente teve também durante a transmissão. Mas o Corinthians venceu 3 jogos seguidos. Venceu na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Enfrentamento bem diferente. A diferença de dificuldade dos jogos do Campeonato Brasileiro para a Sul-Americana e para a Copa do Brasil nessas fases iniciais é abissal. O Botafogo, o Corinthians, esses times voam na Copa Sul-Americana. A diferença técnica é muito grande. E hoje a entrada do Tietê pode ter a ver com isso que a gente está conversando. Porque o Botafogo jogou com o Marlon, com o Tietê e com o Danilo. São 3 jogadores que não deixam os meio-campistas do adversário pensar. Então, você tem mais dificuldade. Consequentemente, a tua criação vai sofrer mais e você vai precisar das jogadas individuais. Que quem faz isso no Corinthians? Exatamente. Só o Wesley. E quando você tem dificuldade, como o Botafogo teve em determinado momento do segundo tempo, você acha uma solução. Você bota o Oscar Romero e ele joga a bola. Sim. O Botafogo tem... Não, tem o Luiz Henrique, tem o Júnior. Tem muito jogador. O Botafogo tem muita opção. Ainda vai ganhar o Alan, daqui a pouco vai ganhar o Igor Jesus, pode voltar o Gustavo Sauer. O Eduardo está para voltar, o Matheus Nascimento está machucado. Agora, lembrando um detalhe que é assustador para o corintiano. O Corinthians não só está na zona do rebaixamento, falta muito campeonato, ainda 31 rodadas, enfim. É muito cedo para você debater isso. Agora, dá para debater o seguinte, o Corinthians jogou 7 jogos no campeonato, só fez gol em 1. Exatamente. 3-0 contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Eu falei a mesma coisa contra o Flamengo, na última derrota. Só que eu estou aqui de novo e o Corinthians de novo hoje não fez gol. Então são 7 jogos, só fez gol em 1 jogo contra o Fluminense. E no ano passado, Barreto, a essa altura o Corinthians tinha exatamente a mesma campanha. Exatamente, os mesmos resultados, vitória, derrotas, empates e os mesmos pontos somados depois de 7 rodadas disputadas. E o torcedor do Corinthians se lembra bem como sofreu no campeonato de 2023, até as rodadas finais ali correndo um certo risco de rebaixamento. Barreto. E o Botafogo, embora não esteja disparado na liderança, começa mais um campeonato brasileiro mostrando que vai brigar. E tem capacidade, né? E ainda mais forte que no ano passado, na minha opinião. É um elenco mais forte desse ano. Traz essa maturidade do ano passado. Você vê, esse elenco do Corinthians está se montando esse ano. E a gente fala que o Botafogo está o passo à frente porque ele já viveu essas experiências.
e se reforçou para isso. Então tá com muito mais corpo, tá muito mais bem jogado e vencendo, né, cara? As vitórias no final de tudo, dentro de casa e fora de casa, é o que vai fazer diferença no final. É, porque o Arthur Jorge já faz o Botafogo ser versátil, né? Em pouco tempo no comando do Botafogo, se a gente for pegar, mas já é um Botafogo que pode jogar com diversos esquemas diferentes, né? Às vezes é com 4 atacantes, dessa vez com 3 volantes no meio campo, que infiltram muito bem, que participam da fase de criação com muita qualidade. Então é um Botafogo que já envolve com o adversário, com a qualidade. E o Júnior Santos naquela fase Dodô, né, cara? Sabe que vai fazer um gol, daí ele joga tranquilo, né, cara? Só faltou pôr a 7 do Botafogo, Alex, viu, Alex? você tem que ver como é que ele fica louco aqui dentro da cabine quando o atacante erra um lance. Ele não chutou a canela de vocês ainda não? Erraram 2 gols assim, feitos, hein, Dodô? Me belisca, ele me belisca, ele é nervoso. E dos dois times, viu, Alex? Não é que ele escolhe um time, tá? Não, ele sofre quando os gols se oferecem e os atacantes perdem. Eu que não joguei nada, só fico até sem graça, né? Fico quieto, né? Não, mas tem uma coisa que a gente estava até falando antes do jogo, viu, Alex? Eu acho que o Júnior Santos, é claro que a ausência do Tiquinho é um jogador super importante, mas ele com essa versatilidade, com a velocidade que ele tem de atacar o espaço muito bem, essa posição de jogar mais móvel, para ele pode funcionar muito bem. E eu estava falando aqui com a Jéssica também, que às vezes assim, lógico que tem a responsabilidade muito grande, um bom treinador ajuda pra caramba, né, Dodô e amigos, mas o Júnior Santos, até quando o Botafogo não teve bem, ele se destacou, ele se desenvolveu, ele fez, ele driblava, ele marcava, ele fazia de tudo. A hora que tá com o time arrumado, ele segue fazendo. Então tem muito da responsabilidade que os jogadores, às vezes tira deles mesmo, que eles podem realmente fazer. O Júnior Santos é um exemplo disso. É isso aí, torcida botafoguense, grande vitória do Botafogo, 1-0 dentro da casa do Corinthians. Cara, o Botafogo vem demonstrando ser uma das melhores equipes de 2024. Um time que vem vindo em muita evolução, né? Começou ali a temporada de 2024 meio pensativo por conta da temporada de 2023 e a perca daquele título brasileiro, mas agora o Botafogo vem demonstrando uma evolução tremenda, né? Um time muito compacto. Como falou o jornalista ali, o comentarista, o Júnior Santos já joga tranquilo porque ele sabe que ele vai guardar o dele na partida, então é um time que já tem entrosamento e muito. Tiquinho voltou de lesão aí para somar e o Botafogo vem demonstrando muita qualidade e organização dentro de campo, pessoal. Quem assiste a partida do Botafogo é o Botafogo em cima, cara. Ele não deixa de atacar em nenhum momento. Não é porque não é a casa do Botafogo que eles vão deixar de atacar e esse time está demonstrando uma qualidade tremenda, uma organização tremenda também. É isso aí, torcida botafoguense. Agradeço